não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Do mesmo modo, como vamos dizer, o próprio fato de a teoria da evolução ter sido, vamos dizer, publicada, ter sido escrita num livro sob o título A Origem das Espécies, já é uma completa contradição. Ou você explica a evolução, ou você explica a origem. Aquilo que não se originou não pode evoluir de maneira alguma, e a evolução não pode por si mesmo explicar a origem. Mas se você explicasse, vamos dizer, a origem de uma, ou duas, ou três espécies em particular, você ainda teria que perguntar o seguinte: qual é a origem do fenômeno espécie enquanto tal? Porque existem espécies, não porque apareceu esta ou aquela espécie. A origem das espécies, salvo engano, tem que começar pela origem do próprio fenômeno espécie. Por que não existe só uma espécie? Por que tem que haver a diversificação em espécies? Outra coisa, por que a diversificação tem que tomar a forma de espécies estáveis e não a de uma variação infinita de indivíduos? Quer dizer, todas essas perguntas são preliminares ao estudo e as perguntas ainda não foram feitas. Quer dizer, quando as pessoas pretendem fazer investigações científicas partindo de conceitos não analisados, elas estão raciocinando a partir de figuras de linguagem. A origem das espécies não é um conceito, é uma figura de linguagem. Se você pegar e examinar isso aí, você vai ver que a expressão origem das espécies pode querer dizer 15, 20, 30 coisas diferentes que estão todas ali emboladas. Mas a ideia que é propagada é que tudo é aleatório. Não, uns dizem que é aleatório, outros dizem que obedece uma necessidade férrea. Devem acreditar que é uma necessidade. Hoje em dia, que dizem que é aleatório, quer dizer, o neo-darwinismo hoje em dia. Mas depois, mas nenhum dos dois responde à pergunta fundamental. Por que existem espécies? Por que a propagação tem que tomar a forma de espécies relativamente estáveis? Por que não existem variações semanais, por exemplo? Nesse princípio, tudo é aleatório. Então nada impede que apareça uma espécie nova por semana, ou por dia, ou por minuto. Está entendendo? Então a existência de espécies estáveis, que é tomada como pressuposto da investigação, deveria ser exatamente o objeto da investigação. Então a coisa toda, embora tenha uma multidão de dados, ela é intelectualmente precária. São assuntos altamente complexos e ricos de informação, tratados por pessoas que na verdade são de baixo QI, que não percebem as implicações daquilo, as explicações imediatas daquilo que estão dizendo. Se eu vou explicar a evolução das espécies, eu não estou explicando a sua origem. Porque a evolução pressupõe a existência das espécies. Daí não está nem porque existem espécies, nem porque as espécies são relativamente estáveis, e muito menos fica explicada a duração enorme de algumas espécies. Por exemplo, se você pegar as baratas nunca evoluíram. Você pega o fóssil de barata, tem o mais remoto, é igualzinho de hoje.
Então, por que algumas evoluem e outras não evoluem? Né? Embora as baratas estejam submetidas a todas as variações climatológicas, geológicas e botânicas que as outras também afetam as outras espécies. Então, a existência de espécies, a duração das espécies já é um enigma. E a duração diferente de várias espécies é outro enigma. Bom, isso tudo teria que ser resolvido no campo conceitual antes de ser investigado no campo experimental. Quer dizer, você tem que saber o que você vai investigar. Né? Você não pode investigar uma palavra. Você vai ter que investigar fatos. Agora, se os fatos não estão agrupados de acordo com um conceito claro, que faça as distinções entre os vários tipos de fatos envolvidos, então você está investigando uma figura de linguagem. E daí não importa quantos dados você colha, o conjunto não vai fazer sentido. Tanto não faz sentido que a mesma teoria começa com a ideia, vamos dizer, de uma necessidade fera, de uma lei evolutiva, e termina com a proclamação da absoluta aleatoriedade da evolução. Eu digo a mesma teoria, eu digo, mas peraí, que eu saiba, a necessidade é o contrário do acaso. Né? Então, se você afirma um acaso, está afirmando o contrário da teoria da evolução. Então, como é que você pode dizer que isso é um neo-darwinismo? Isso não é um neo-darwinismo, isso é um anti-darwinismo. Então, como é que você vai querer conservar, manter os mesmos conceitos da primeira teoria numa segunda teoria que diz exatamente o contrário? Não bem que eu não estou discutindo o conteúdo da teoria da evolução. E se você me perguntar, você acha que a evolução aconteceu no mundo? Eu não tenho a menor ideia, só que eu acho que também ninguém tem. E, se continuar tratando do assunto, vamos dizer, com estes conceitos tão confusos, nós nunca vamos ter uma resposta. A resposta terá que ser, vamos dizer, imposta por meio da propaganda, que é exatamente o que acontece. Quando a teoria da evolução se viu obrigada a fornecer as respostas frente a esse questionamento que o senhor está apresentando, a confusão ficou maior ainda, porque a resposta que a gente vê desde, por exemplo, a panspermia cósmica, eles falam assim, não, mas a primeira vida ela veio de outro planeta. Né? Bom, isso é interessantíssimo. Não resolve. Eu digo, bom, se a vida veio de outro planeta, a vida existia, e é exatamente, pergunto, qual é a origem da vida? Eles dizem, veio de outro planeta. Então você está se referindo à vida terrestre, não à vida geral, não à existência de seres vivos. Quer dizer, nem esta distinção são capazes de fazer. Quer dizer, a origem de algo não é a mesma coisa que a sua localização no espaço. Né? Se a vida veio de outro planeta, ela não se originou aí, ela simplesmente foi deslocada, né? É transportada de um lugar para outro, mas para ser transportada, não precisava existir. Então, um cara como Richard Dawkins não consegue pegar isso aí. Ele não está mentindo, ele não está fingindo, ele realmente não é capaz de entender o que é a pergunta sobre a origem de alguma coisa. Então você vê que em todas essas questões, os conceitos de base que as pessoas estão lidando não são conceitos de maneira útil, são figuras de linguagem. E são ouvidas como tais pela população. Quer dizer, você está falando, quando o que é uma figura de linguagem? Quer dizer, é uma maneira que você tem de se referir a um ente que você não conhece, um fenômeno que você só enxerga obscuramente, expressando não o que ele é, mas o que você sente a respeito. Não é uma definição, é uma ênfase que você dá. Então, se você conseguir fazer com que as pessoas, ao ouvirem a sua expressão, sintam a mesma ênfase, elas têm a impressão que você está dizendo a verdade. Porque você está dizendo, expressando o mesmo sentimento que elas têm. Né? Só que o que isso tem a ver com a investigação científica? Absolutamente nada. Então, a questão, por exemplo, do design inteligente cai no mesmo problema. Mesmíssimo problema. Quer dizer, você pode provar que houve um design inteligente? Eu digo jamais. Nunca, 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 nunca na sua vida. Porque para provar que houve um design inteligente, você precisaria demonstrar
que a necessidade, o intuito prevalece sobre o acaso. E isso é impossível. Porque nós sabemos que qualquer acontecimento, por mais mínimo que seja, requer um número ilimitado de acidentes para que ele possa ocorrer. Então, em qualquer fato, você tem sempre a fusão da linha causal essencial e de uma infinidade de linhas acidentais. Então, o design inteligente é impossível você provar. A evolução também é impossível você provar. Então, também, ademais, o design inteligente, quem lançou o design inteligente foi o próprio Charles Darwin. Nos últimos parágrafos da Origem das Espécies, está lá a teoria do design inteligente todinha ela. Então, Deus planejou tudo isso para que fosse evoluindo. Então, outra coisa, para provar um design inteligente, é preciso você provar que a racionalidade e a ordem prevalecem no código. Mas acontece que, pela mesma razão que eu acabo de dizer, os elementos de racionalidade e ordem tendem a coexistir com elementos aleatórios ou caóticos, para que as coisas possam acontecer. Então, quando você procura a ordem, você encontra a ordem. Quando você procura o caos, você encontra o caos. O fato de haver algum grau de racionalidade não pressupõe que a causa é racional? Mas isso não é um problema. Algum grau de racionalidade tem que ter. Mas isso não se tira uma premissa, uma pressuposição? Não, porque pode ser, depois que aconteceu aleatoriamente, mas nas quais você enxerga uma conexão racional. Agora, para você achar a conexão racional por trás de tudo, né? E ainda provar que ela prevalece sobre os elementos caóticos envolvidos, isso é matematicamente impossível. Isso aí tem que ser resolvido por meios metafísicos. Ciência experimental não pode dizer se a ordem prevalece sobre o caos. Metafisicamente nós podemos argumentar e dizer que existe um design inteligente, existe um propósito, mas só metafisicamente, não fisicamente. É a história do relógio. Contrário. Como isso é o relógio? Alguém que pega um relógio encontra, né, jogado no mato o relógio. O pessoal faz o design inteligente. Obviamente aquilo não pode ter uma máquina projetada, né? Para explicar o relógio é preciso ter alguém ter feito aquilo. Sim, mas isso se você conseguir entender que o relógio é um mecanismo. Agora, para você entender isso, você precisa fazer, em primeiro lugar, fazer a abstração do lugar onde você encontrou o relógio. Mas note que as primeiras perguntas que você vai fazer não vão conseguir separar o relógio enquanto mecanismo do fato acidental do que você encontrou, digamos, na praia. Você vai tentar encontrar uma explicação que explica as duas coisas ao mesmo tempo, e a explicação não existe. Está entendendo? Quer dizer, quando nós falamos o relógio, nós estamos falando de uma abstração. O fato concreto é o relógio na praia. É tudo junto, né? Quer dizer, o fato que acontece é esse. Até o sujeito conseguir separar, espera aí, o fato, uma coisa é o mecanismo do relógio, outra coisa é o fato do relógio estar na areia. Né? Até conseguir separar uma coisa da outra é um problema, isso não vem, vamos dizer, os fatos concretos não vêm com a sua catalogação lógica. Está entendendo? Então, mesmo que você explicasse, vamos dizer, a fabricação do relógio pela racionalidade do relojoeiro, né, ainda restaria explicar o que ele está fazendo na praia. Você diz então é que o design inteligente não tem um escopo científico. Você é capaz de raciocinar sobre o relógio enquanto mecanismo, porque você já sabe do relógio. Né? Mas se você nunca tivesse visto um relógio, né, e você o encontra na praia, então vamos dizer, essa abstração que você fala, uma coisa é o mecanismo do relógio, outra coisa é o fato acidental de se encontrar na praia, essa distinção é muito difícil de fazer.
explicação. Muito bem, mas são coisas diferentes, mas aí a explicação do tal mecanismo, supondo que você compreenda que aquilo mata as rodas, sei lá, enfim. Mecânico, sim, você pode fazer engenhado. Supondo que você tenha conseguido separar o relógio, tá certo? Enquanto forma mecânica, do fato de ter sido encontrado em tal lugar. Então, o relógio pode ser explicado com um intuito, tá certo? Um plano. Porém, é possível você aplicar esse mesmo raciocínio à totalidade do existente? Você pensa num organismo vivo. Hoje em dia, não, isso é a totalidade do existente. É. O organismo vivo, quando você diz organismo vivo, você já operou uma seleção. Sim. Isso. Você está lidando com a totalidade do existente. Se você mostrar que existe um intuito, um plano na totalidade do existente, é impossível, só se foi você que fez o plano. Porque na totalidade do acontecer, por necessidade, os elementos, vamos dizer, que têm um nexo lógico intrínseco, se combinam com outros que não têm nexo lógico algum. Em qualquer coisa. Nexo lógico só existe na lógica. Né? Na realidade, os nexos lógicos vêm junto com os nexos ilógicos. Quer dizer assim. Sim, de certa forma. Tem coisa arbitrária, né? Por exemplo, eu dou sempre, por exemplo, você quer matar um sujeito, então você fez um plano, o cara está em tal esquina, então eu vou lá no time. Muito bem, então aí você entende a ação, porque é uma ação deliberada, você planejou. Tá certo? Porém, quem mais vai estar lá no lugar? Vai ter testemunho ou não vai ter testemunho? Isso é um negócio incontrolável. Né? O tiro que você vai dar nele vai acertar num ponto vital ou pode acertar num outro ponto qualquer. Um pequeno movimento que o sujeito faça e a bala acerta no outro lugar. Isso já não é controlável. Isso não depende do seu plano. Isso são os elementos antagônicos que podem alterar o resultado, né? Para além daquilo que está previsto no plano. E assim por diante. A bala pode falhar. O meu pai me contava uma vez que ele viu numa passeata de estudante, em 32, e estava lá uma briga entre o pessoal que era luterista e o pessoal integralista. E entre os manifestantes estava o cara que depois foi governador de São Paulo, Abel Sodré. E disse que um dos integralistas chegou e encostou o revólver no coração do Sodré e puf, falhou o tiro. O cara que depois foi governador do estado. Como é que o cara ia prever que ia acontecer uma coisa dessa? Agora, qualquer ação, qualquer processo causal, ele cruza uma infinidade de elementos acidentais que dão justamente a materialidade, a densidade do fato. Quer dizer, o plano só é inteiramente lógico na cabeça que eu concebo. Por quê? Porque no plano você só leva em conta os elementos essenciais que dão justamente a unidade do curso da ação. Mas os elementos acidentais que estão necessariamente presentes não fazem parte do curso lógico da ação. Eles obedecem a outras linhas causais totalmente indiferentes a isso. E qualquer fato concreto é sempre assim. Então isso quer dizer, para você explicar, vamos dizer, uma única ação só pela intencionalidade, você teria que reduzir essa ação, quer dizer, da realidade concreta, para o seu mero esquema abstrato. Então você não está explicando nada. Você não está explicando um fato concreto, você está explicando, vamos dizer, um esquema lógico. Mais ainda, é possível que tudo no mundo aconteça segundo a lógica do plano divino. Não tem nada que é antagônico do plano divino.
Deus não deixou uma margem Livre-arbítrio. de casualidade, de livre-arbítrio, etc, etc, porque ele já, eu não estou vendo, você está fazendo aí o que você quer. Como é que você vai poder reduzir tudo ao plano divino? Quer dizer, a necessidade de existir, vamos dizer, a acidentalidade, o acaso e até o absurdo e o caos já está dado no próprio plano inicial. Está entendendo? Então, quer dizer, a prova da intencionalidade divina é impossível. Porque há elementos que a refletem de maneira direta, há elementos que a negam, há elementos que a refletem de maneira inversa, e nós temos tudo isso na mão. Não com referência a um fato simples, como um homicídio que aconteceu na esquina, mas que se refere ao processo código total. Então, o que você pode fazer? Fazer uma figura de linguagem. Né? Então, você, vamos dizer, pela harmonia que você observa em certos fatos, em certos aspectos, você diz que isto te dá uma visão, um vislumbre do plano. Mas se você olhar em outra direção, você vai ver outra coisa completamente diferente, você vai ver um caos infernal. Então, esses elementos de ordem e caos, eles estão necessariamente mesclados. Porque o cosmos é o cosmos é uma realidade precisamente por causa disso, senão ele seria somente um plano. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.